Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí para daqui a pouco, né, metade do mês de setembro já vai também. E neste começo de programa, vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E naturalmente nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Sempre à disposição. E olha, parabéns pelo retorno, pela repercussão dos teus comentários, do teu espaço aqui no programa, né? Em todo o Brasil, e no Rio Grande do Sul, como é o caso aqui do Gustavo Freitas, aí de Santa Maria. Um abraço ao Gustavo Freitas. Ele faz a seguinte questão para ti, Salésio. Tenho lido as seguintes mensagens em redes sociais e em veículos de comunicação. Foram contabilizadas 2 mortes em decorrência da chuva no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária contabilizou neste final de semana 5 mortes em acidentes. No litoral norte já foram contabilizados mais de 70 milímetros de chuva. E após o temporal, foram contabilizados mais de 30 milhões em prejuízo. É contabilização que não acaba mais, né? O meu questionamento, diz o Gustavo Freitas lá de Santa Maria, é o seguinte, é sobre o uso desse termo contabilizar. Esse termo vem sendo usado corretamente pelo meio de comunicação, professor? O senhor poderia esclarecer melhor a respeito? Pois então, vamos tentar, não é isso? Gustavo, contabilidade, como tu sabes, estuda o patrimônio. Tá? Se contabilidade estuda o patrimônio, o campo de trabalho do contador é o patrimônio. E o patrimônio, tu sabes, né, que é composto pelos elementos, né, pelos seus elementos, que é o ativo, passivo, receita, despesas, custos, né, isso, todas aquelas suas variações, causas e efeitos, todo o efeito, tudo aquilo que se gera, né? No patrimônio, todo ato de gestão que traz alterações no patrimônio é campo da contabilidade. Então, quando se usa o termo contabilizar, o que nós estamos nos referindo é integrar um ato que o gestor praticou no patrimônio, ok? Então, tu sabes. Ora, como é que, para que eu possa contabilizar algo, aquele algo ele tem que fazer parte do meu patrimônio, ok? E tu sabes que os elementos que formam o patrimônio, como eu disse, é o ativo, não é isso? É o passivo, são as receitas, são as despesas, são os custos, todas as suas variações, não é isso? Que forma aquele elemento todo para que nós possamos, né, produzir, possamos gerar emprego, possamos prosperar. Então, quando alguém diz, vou contabilizar, então você tem que saber, se eu vou contabilizar, eu vou integrar aquele ato de gestão, né, aquele ato praticado pelo gestor no patrimônio, não é isso? Então vejam só, quando alguém diz o seguinte, foram contabilizados 2 mortes em decorrência de chuvas. Ora, para que puder ser contabilizada a morte tem que fazer parte do patrimônio. Aí eu pergunto, a morte faz parte do teu patrimônio? Integra o teu ativo, o teu passivo, todos aqueles outros elementos? Evidentemente que não. Se a morte não integra o patrimônio da pessoa, por consequência, tu não podes contabilizar, porque tu não podes integrar isso naquele patrimônio. A mesma coisa, a Polícia Rodoviária contabilizou no final de mortes, igual. No litoral norte foram contabilizados mais de 70 milímetros de chuva. Chuva integra o patrimônio de alguém? Se não integra o patrimônio, não pode contabilizar chuva. Entende? Como eu digo, contabilizar são atos que integram o patrimônio das pessoas. Isso você tem que ficar claro. E se alguém pronuncia contabilizar sem focar nisso, não está fazendo de forma correta. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque, infelizmente, o nosso órgão que fiscaliza o nosso campo de atividade não orienta os jornalistas, não orienta aquelas pessoas, né, que têm o poder de divulgar as coisas. E quando nós nos omitimos, por consequência, a pessoa que está se referindo a esse termo acha que está pronunciando de forma correta e com isso que eles continuam sempre fazendo isso. Hoje o termo contabilizar passou a fazer parte de um conceito popular de registro. Então, para a população não técnica, não contadores, eles usam contabilizar como forma de
escriturar, de registrar, mas do ponto de vista técnico está errado. Outra coisa que está errado também é quando você diz, após o temporal foram contabilizados mais de 30 milhões de prejuízo. Prejuízo não se contabiliza, ok? Prejuízo se apura. Prejuízo é a diferença entre receita e despesas. Ora, como é que eu vou contabilizar um prejuízo? Não, eu apuro o prejuízo porque no momento em que o temporal prejudicou, né, o meu ativo, no momento que o temporal arrasou o meu ativo, eu não posso mais transformar aquele ativo em dinheiro e, por consequência, então eu gero um prejuízo, eu apuro um prejuízo porque não vou mais realizar aquele ativo em razão do temporal. Tá ok, Gustavo? Então, o termo hoje usado, né, contabilizar, ele foca no sentido de registro, mas do ponto de vista técnico, contábil, isso não poderia ser aplicado e tu, como estudante de ciências contábeis, como estudante que vai ser futuro contador, não pode aceitar que alguém use o termo contabilizar para fazer qualquer registro. O termo contabilizar usa-se sim para integrar um ato do gestor no patrimônio da pessoa. Se não faz parte do patrimônio, tu não pode contabilizar, ok? Tá bom, obrigado, Salésio. Muito bem esclarecedor, até porque o próprio dicionário, né, ele, de certa maneira, amplia isso. No dicionário, eu vi agora há pouco aqui no Google, o dicionário diz que é determinar, é calcular, é medir, né? Mas, de certa maneira, a contabilidade apropriou esse termo como um termo bem ligado ao na verdade, o termo contabilizar é oriundo da contabilidade, do patrimônio. Só porque ninguém fez a devida correção e aí acabou sendo usado esse termo como uma forma de fazer registro. Caberia nós, como áreas da área, entrar em contato com o dicionarista para que ele faça a devida correção. Porque contabilizar do ponto de vista técnico não é fazer registro. Do termo contábil, portanto é contabilizar. Exatamente. Eu acho que é grego-latino, é do latim, contabilizar do latim. Exatamente. É isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Estamos à disposição, continue mandando as perguntas que na medida do possível estamos aqui para respondê-las. Olá, nosso tempo de vida na Terra é curto, valorize cada segundo. Não se aborreça com mesquinharias, perdoe sempre e evite os que te desvalorizam, os que te tentam humilhar, os que se acham superiores, mas na verdade são seres desprezíveis. Evite quem usa o cargo, a condição social ou profissional para te diminuir. Creia, estes são seres verdadeiramente inúteis e que sustentam, no fundo, uma condição humana deplorável, seja do ponto de vista moral como eticamente. Selecione pessoas e ambientes nas suas relações. Não desperdice tempo com quem merece, isto sim, o seu total desprezo e a indiferença. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nós estamos aqui no Caixeiros Viajantes, numa jantar baile dos 78 anos de fundação do Sindimóveis. Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, que desempenha um papel extremamente importante na sociedade gaúcha. Do meu lado, o presidente Armando Fantora. Armando, na verdade, os sindicatos, de modo geral, os sindicatos do Brasil, eles vivem hoje do serviço que eles oferecem como contrapartida aos seus associados. Nesse item, o Sindimóveis está muito bem. Estamos fazendo o que podemos fazer, quando a gente busca um convênio com alguém, a outra parte ela quer saber qual é que é
quantas pessoas tem que pode ser utilizada. Eu digo assim, ó, nosso universo é 36 mil corretores, que é a capacidade, que é os corretores inscritos no Rio Grande do Sul, e nós vamos buscar esses corretores todos, né? E a gente está oferecendo vários convênios, convênio com o Sesc, que é muito importante, convênio com a Guaibacar, que dá um desconto bom lá, com um amigo nosso lá, convênio com a Chevrolet do Brasil, convênio com farmácia, convênio agora com o clube de férias, que é aqui, que o colega nosso conseguiu aqui na praia aqui também, não é? A gente está sempre fazendo pelo corretor de imóveis. E essa que é uma tarefa difícil, realmente, mas a gente faz tudo pela entidade, pelo corretor de imóveis. Perfeito. Que outra novidade vocês têm para o corretor de imóveis, aquele que está nos assistindo, né? E que de repente, por relaxamento, por não ter interesse, ele nunca quis se aproximar do Cid Imóveis e ser associado do Cid Imóveis. O que tu pode dizer para ele, para que ele tenha essa visão, né? Essa visão empresarial, inclusive? Eu digo assim, ó, nós temos, eu vou falar um pouquinho a última coisa que nós estamos fazendo aqui, que é a plataforma do corretor de imóveis. Hoje o corretor vai botar os seus imóveis ali dentro, ali, que nem essas plataformas normais aí que tem aí hoje, né? Só que vai ser nossa e o corretor não vai pagar nada, é importante isso aí, tá? E dizer também, que às vezes o corretor pergunta, o que o sindicato faz para mim? O sindicato fez tudo por ele. Eu sempre costumo dizer, tudo que existe da profissão de corretor de imóveis seja dentro do nosso sindicato, desde a Lei 4116, a Lei 6.530. E dentro da Lei 6.530, a coisa mais importante nossa é a tabela de honorários que está inserida na lei, que o sindicato que faz por lei, tá? Não é por favor, não é o conselho, não é, quem faz é o sindicato. E é o que o corretor pode dar a notinha lá, quando ele dá a nota de honorários lá. Quem é que propiciou aquilo? O sindicato. Então, por isso tudo, ele tem que vir se associar com a nossa casa aí, tá? A nossa casa que é a casa do corretor de imóveis. Vem participar conosco, né? Para encerrar, Armandinho, como é que está o mercado de imóveis para o corretor hoje? O mercado está muito bom, excelente, como sempre teve, nos negócios bons, é claro, né? Porque a pessoa quer o preço mais caro do que vale, não vai vender, não é? Agora mesmo nós vendemos um terreno para uma empresa aí, para fazer 400 e alguma coisa de unidade na Zona Sul. Quer dizer, nós vamos botar ali um plano Minha Casa Minha Vida, vai vender bem, porque é o que o mercado está procurando hoje em dia, né, Silvio? Tá? Vai vender e não vai ter problema nenhum. O recado final para aqueles que já estão associados e que prestigiam o Cid Imóveis. Olha, eu digo assim, corretor, venha para a sua casa, que aqui é a casa do corretor de imóveis. Aqui é quem pode fazer por ele. O conselho não é para isso aqui. É para o corretor de imóveis vir estar junto conosco, tá? Agradecemos a todos e venham participar dessa entidade nossa. Nós estamos trabalhando muito forte nela, fazendo com que os empresários do setor reconheçam a necessidade do registro na nossa casa. Conforme diz a lei. Tal qual diz lá, né, o nosso artigo 6º, né, parágrafo 3º, então temos que divulgar isso, ampliar esse entendimento, porque realmente a própria justiça já está nesse caminho, né? Vejam a respeitabilidade que tem hoje o corretor de imóveis dentro da nossa comunidade. Porque hoje, antigamente, o corretor de imóveis era qualquer um. Hoje não, o corretor de imóveis faz curso, etc. E ele é respeitado. E digo mais para vocês, se a pessoa que precisa comprar um imóvel ou vender um imóvel, a primeira coisa que ele pensa é no corretor e na imobiliária. E então, isso mostra como a profissão chegou a um status de respeito. É bom sempre manter viva essa chama, né? Corretor de imóveis é uma abnegada, é um lutador que precisa ser muito prestigiado. Esses tempos difíceis, pandemia para cá, né? Dificuldade para lá, mas estamos vivos aí. Eu estou fazendo 50 anos na corretagem já, então estou quase junto com o Cid Imóveis aí. E com certeza o Cresci junto com o Cid Imóveis aqui são entidades aí muito importantes dentro do mercado imobiliário que faz crescer cada vez mais a atuação dos corretores de imóveis. E o Cresci se sente privilegiado de fazer parte dessa festa junto com o nosso presidente Armando. O nosso sindicato aqui do estado do Rio Grande do Sul realmente é um precursor na legislação que tange essa importante atividade para o nosso país. Todos nós, de uma forma ou outra, nos envolvemos com a atividade imobiliária. Então, parabéns pelos 78 anos. E o Cresci, que hoje lá faço parte,
como conselheiro da turma jogadora e também, por intermédio de uma orientação do presidente Márcio Binzeli, coordeno o clube do motoclube do Cresci, desenvolvemos um segmento lá dentro do motoclube. Me sinto muito à vontade e agradeço sempre ao sindicato e a todos os corretores, a todos os co-irmãos, e deixo inclusive um abraço fraterno a todos os corretores por essa caminhada que o sindicato hoje apresenta com muita galhardia, com muita força, com muita energia, que é representado pelo nosso presidente, que tem sanado todos os problemas, todas as problemáticas do sindicato. E essa data está marcada ainda mais esse ano para o lançamento da plataforma, né? A plataforma Brokers plataforma, né? Que traz para o corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, ligado ao Sindimóveis, né? Toda a gama de serviços, produtos e ferramentas para o trabalho dele. Então essa é, para mim, na minha ótica, né? Que participo desse projeto junto com o Sindimóveis, é uma iniciativa espetacular, tá? E está de parabéns duplamente pelo Dia do Corretor e por essa iniciativa da plataforma que agora já é uma realidade. Para os associados de imóveis, inclusive, nem custo tem, né? Então o corretor vai ter lá um website, vai ter um sistema de gestão imobiliário, vai ter parcerias de negócio, vai ter toda a base de imóveis do Rio Grande do Sul à venda, um VGV extraordinário. Tudo isso à disposição dele, colocado pelo sindicato de forma gratuita para os associados, né? Então, e um pequeno valor mensal para quem não for, que também pode ser utilizado, né? Então, é isso aí, parabéns. Eu acho que todos nós precisamos dar muito apoio ao sindicato para que ele se fortaleça, porque eu, como operadora de direito e também atuo como corretora, eu sei da história do sindicato frente a nós corretores, todas as leis que nós tivemos de apoios, porque nós somos uma categoria que ainda precisa de muito, né? Foi através do sindicato e eu acredito, o sindicato tem advogados que atuam a seu favor, o corretor precisa se aproximar e ver a beleza de quando nós estivermos reunidos através de uma liderança como o senhor e como as pessoas que nós encontramos no sindicato, com certeza teremos muito mais força para que a nossa categoria seja mais respeitada e valorizada. Faz com que aquele corretor, aquela corretora que é mais jovem, que não conhece a história do sindicato, que não conhece a importância que essa entidade de classe tem para o corretor de imóveis do Rio Grande do Sul e para o corretor de imóveis do Brasil, porque aqui no Rio Grande do Sul, nesse sindicato, surgiu muitas das políticas que hoje são implementadas e que hoje asseguram direitos aos corretores de imóveis, como tabela de honorários e uma série de outras que garantem qualidade ao trabalho do corretor de imóveis. Porque é um sindicato que tem história, é um sindicato que é de vanguarda, é um sindicato que durante 78 anos garante, amplia e mantém os direitos dos corretores de imóveis do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu sou um cara que entrei há pouco tempo no sindicato, mas eu estou aprovando e verificando que a coisa está bem dos moldes que tem que ser, né? Então eu agradeço vocês todos aí presentes e para o dia do corretor, dia 27, que seja de bastante alegrias para a nossa profissão. Obrigado. Falar do Sindimóveis, para mim, até me emociona, porque é uma entidade que nos dá um apoio que alguns até não reconhecem. Eu peço encarecidamente, aproveitando essa oportunidade, os corretores de imóveis se ateiam e procurem o Sindimóveis. Venham participar com a nossa diretoria, porque o sindicato é para o corretor de imóveis. Nós estamos aqui só como mero representante da entidade. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, né? É sempre importante essa questão do mercado imobiliário, do direito imobiliário e todas as questões que envolvem o mercado imobiliário de modo geral. Houve essa semana, se não me engano, 2 decisões importantes no aspecto ligado à alienação fiduciária. Quais foram? Verdade, Silvio. O que é alienação fiduciária, Silvio? Hoje, 100% dos imóveis financiados, tanto pelos agentes financeiros, que são os bancos, quanto pelas construtoras, constituem nesses contratos de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, Silvio, quando a gente compra um imóvel, a gente só passa a ser dono efetivo dele quando a gente paga a última prestação, quita o contrato. Antes disso, esse imóvel continua de propriedade da construtora, continua de propriedade do banco. O que traz de vantagem para o credor a alienação fiduciária? Se a gente para de pagar, o credor simplesmente comunica o registrador imobiliário comunica o devedor e abre-se um prazo de 15 dias para esse devedor fazer o pagamento total da dívida. Se ele não faz, Silvio, em 15 dias, o banco retoma o imóvel, não precisa de processo judicial, não precisa de mais nada. E não interessa se tu pagou 99% do financiamento ou se tu pagou 1%. É perdido. Tá? Tu poderá discutir alguma coisa de restituição depois numa outra ação completamente distinta. Pois bem, então a alienação fiduciária é um instrumento que facilitou muito o crédito porque tornou muito fácil para o credor retomar o imóvel. Tá, ok? Diversos tipos de financiamento, né? Diversas formas de amortização do saldo devedor, etc., mas todas elas são com base num contrato de alienação fiduciária. Pois bem, durante muito tempo se discutiu se aquele devedor que tinha comprado um imóvel por alienação fiduciária e que estava devendo parcelas do condomínio, poderia ter o seu imóvel penhorado. E por que isso? Porque, bom, se eu sou o condômino e eu sou o devedor, o imóvel que eu comprei por alienação fiduciária ainda pertence ao banco, ainda pertence à construtora. E, portanto, se discutia se ele era penhorável ou não. Durante muito tempo, o que a Justiça fazia? A Justiça comunicava ao credor fiduciário, que é o credor da alienação fiduciária, né? E dizia o seguinte, olha, o cara lá para quem tu vendeu está devendo e o imóvel que é teu por alienação fiduciária está indo ao leilão, vai lá se habilitar naquele processo. E daí o que acontecia? Quando aquele imóvel ia a leilão, né, ficavam discutindo o credor, o banco ou a construtora, junto com o condomínio, para saber quem é que tinha preferência para sacar primeiro o dinheiro. Pois bem, começaram a nascer decisões agora dizendo o seguinte, não, o imóvel por alienação fiduciária não pode ser penhorado em dívida de condomínio, né? Ora, essa é uma decisão importante, ainda que seja recente, muito recente, a gente tem que saber se a jurisprudência vai ir para esse caminho ou não, mas nasce mais uma forma de defesa para o devedor de condomínio. Dizer o seguinte, opa, pera lá, esse imóvel aqui que é meu, eu comprei com contrato de alienação fiduciária e ele não pode ser penhorado. Isso também provoca nas administradoras de condomínio uma maior responsabilidade na hora de promover essas ações, né? Tem que ser mais rápido, tem que ser mais célere, tem que tentar cobrar de forma administrativa e mais efetiva. Tudo isso vai revolucionar o mercado. E olha só que interessante, se viu, uma outra decisão também muito recente, também tratando da alienação fiduciária, modificou um pouquinho o entendimento disso. Nós temos 2 tipos de contrato de alienação fiduciária, por escritura pública ou por contrato de compra e venda. Quando a gente compra direto da construtora hoje, ou quando a gente compra por intermédio de um agente financeiro, né, a gente só faz o contrato de compra e venda. A gente não faz uma escritura de compra e venda. Por quê? Porque o Código Civil reconhece que aquele contrato tem força de escritura pública e ele vai a registro no registro imobiliário. O que aconteceu é que o mercado, ao longo do tempo, foi se tornando dinâmico e as construtoras passaram a fazer o financiamento direto do saldo, diretamente com o comprador, através de alienação fiduciária. E passaram a fazer isso por contrato e não por escritura. Um descuido das construtoras. E olha, Silvio, que é muitos contratos assim, a grande maioria,
Pois bem, saiu uma decisão agora dizendo o seguinte, espera lá, o contrato particular entre a construtora e o comprador não constitui alienação fiduciária porque ele não é uma escritura pública. Poxa, isso retira completamente a garantia da construtora de que poderá retomar o imóvel no caso de inadimplência. Uma decisão importantíssima, também temos que ver se a jurisprudência vai mantê-la, né? Ou seja, se os recursos vão mantê-la, mas traz uma insegurança muito grande para aqueles contratos de alienação fiduciária feitos entre construtora e compradores finais, né? Mais uma vez trazendo uma expectativa de defesa maior para os devedores. Muito interessante essas duas decisões, Silvio. Bom, isso aí na área do mercado imobiliário, digamos, mais ou menos urbano, mas teve uma decisão essa semana, gostaria que tu desse a tua opinião também, como especialista na área, do Supremo Tribunal Federal, colocando que as propriedades, elas, embora sejam produtivas, se elas não cumprirem com a tal de função social, elas são passíveis de desapropriação. Isso aí traz uma insegurança enorme para o campo. Isso já vem de longo tempo, Silvio, né? Ou seja, a chamada função social da propriedade foi instituída na Constituição de 1988 e sempre foi muito questionada nos tribunais, né? E a questão não é a letra fria da Constituição dizendo que a propriedade tem que ter função social. A discussão é entender o que é a função social. Quem define, quem conceitua isso? Quem conceitua? Vem cá, uma propriedade em Mato Grosso, ela não tem menos do que 1.000 hectares, né? E talvez em 1.000 hectares tu vai plantar 200, 150. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, tu não encontra mais propriedades do tamanho de 1.000 hectares, elas são menores, né? E elas são altamente produtivas. Então a discussão se dá em interpretar o que é a produtividade. Será que é por hectare? Quantidade de produto por hectare? Ou será que é a forma como aquela propriedade produz? O fato é que sim, isso traz uma insegurança, trouxe bastante insegurança, né? A questão ali envolvia um conjunto social muito específico da sociedade que estava reivindicando aquela propriedade, mas isso vem de longo tempo, Silvio, e a discussão toda é de tu interpretar quando que uma propriedade tem e está exercendo a função social. Realmente isso aí vai trazer um estrago muito grande aí, de certa maneira, tomara que as coisas comecem a se encaixar. Esse Brasil que nós sabemos o que acontece. Berardi, um abraço e até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Hoje, no espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, o espaço do Escritório Mortário e Bólico, onde a gente usa para falar sobre investidores e investimentos em matérias que são muito atuais no mercado e que repercutem muito na vida das pessoas, porque investimento ele repercute no final do dia, lá na vida de cada profissional, de cada trabalhador, cada servidor público. Nós recebemos um especialista, um profissional da área contábil e tributária, Tairo Fracasso, que vai falar para nós sobre alguns aspectos de preocupação dos investidores que repercutem na vida das pessoas, mas também de um assunto muito importante aí, a reforma tributária. Tairo. Adilson, obrigado pelo convite aí. Então, a gente tem aí um ingresso exponencial de investidores no mercado de renda variável, principalmente ali naquele período de pandemia. E através dessas facilidades de investimento, muitas vezes a gente deixa de lado a parte desse compliance tributário, né? A gente fala de renda variável, a gente está falando de renda, a gente está falando de fato gerador do imposto de renda. Então tem mais gente de olho nisso, né? A Receita Federal, em junho de 2021, publicou uma instrução normativa obrigando as corretoras a informar a Receita sobre os ganhos oferidos, né, na Bolsa de Valores por contribuintes. E quem entregou a declaração de imposto de renda esse ano, principalmente pelo modelo de declaração pré-preenchida, já se assustou, né, com a quantidade de informação que está vindo. Mas será que está tudo pronto? Será que aquilo ali está certo? O nome é pré-preenchido, então é justamente por isso que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Então o investidor hoje deve tomar alguns cuidados, sim, quando a gente está falando de tributo envolvendo esses ganhos no mercado financeiro. Tairo, já aconteceu comigo, tá? Eu lembro, a gente já investe há algum tempo e por isso que a gente se coloca sempre como investidores advogando para investidores, né? De ter tido problemas com relação a isso. Eu sei que muito empresário também investe na pessoa física e na pessoa jurídica. Eu acho, não sei se tem diferença contábil, tributária aí, mas o fato de, eventualmente, eu investir em ações ou mesmo numa renda fixa
eu tenho que tomar uma cautela muito mais específica, eu tenho que recolher tributos mensalmente, eu tenho que fazer declarações diferentes ou essa declaração pré-preenchida, por exemplo, já me soluciona a vida? Não é bem assim, né? Eu falo que hoje o investidor está muito vendido, principalmente pelas regras de isenção, né? Então, a gente tem um artigo dentro da lei, se não me engano é a 1033, que fala sobre os ganhos que são isentos para a venda de ações até R$20 mil por mês. E muitas vezes o investidor, ele lê isso e interpreta da seguinte maneira: bom, não vendi até R$20 mil, não preciso mais fazer nada, está tudo resolvido. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente tem que tomar cuidado porque fala específico em ações. Então, o fundo de investimento imobiliário... mas fundo de investimento imobiliário é isento, mas não a venda das cotas do fundo de investimento imobiliário. A gente também tem outros assuntos como criptomoeda e o principal, que é a perda, né? Às vezes o investidor ele não faz a apuração dele por achar que está isento e não contabiliza uma perda, deixando de aproveitar essa perda num lucro futuro, né, podendo estar pagando menos imposto nessa apuração. Fazer só uma divisão rapidinha quanto à questão de pessoa jurídica. Às vezes, será que é a mesma coisa investir, né, na pessoa jurídica e na pessoa física? A gente tem que tomar cuidado porque na pessoa jurídica envolve outros tributos. Na pessoa física a gente se preocupa sempre com o imposto de renda, na pessoa jurídica a gente tem o adicional do imposto de renda, a contribuição social. Dependendo do regime tributário da empresa, o PIS e a COFINS, que pode estar comendo a renda que esse investidor está aí atirando, né, desse investimento. Então, Tairo, essa apuração ela ocorre na venda das ações. Isso, sempre que eu tiver algum fato gerador, como tu disse, de renda, eu vendi as ações, eu realizei, eu devo necessariamente buscar um profissional para fazer esse tipo de registro, certo? Porque também, uma coisa que acontece muito no mercado, a gente vem sempre trabalhando com a questão da profissionalização. Então, sempre que a pessoa for investir, ela está colocando aqui as suas economias em jogo, e esses dias eu dei um exemplo. Quando tu vai comprar um imóvel, tu contrata um corretor, tu contrata um advogado, uma imobiliária, tu se cerca de profissionais para fazer tudo certo. Daí quando tu vai fazer o mesmo tipo de investimento no mercado, né, com um valor às vezes até acima de um imóvel, tu às vezes faz por conta, e daí que gera todo esse tipo de problema. Então, quando eu for realizar um investimento, eu realizei o lucro, realizei a renda ou, enfim, tive prejuízo, eu devo ali naquele momento buscar uma assessoria profissional para tomar as medidas onde eu não vá ter tipo de problema tributário. É isso? O erro comum do contribuinte, né, é investir no mercado de renda variável e daqui a um pouco acreditar que o assessor que está colocando ali essas opções para ele vai resolver tudo. Essa parte de tributo não é bem assim. Fica sempre por conta do contribuinte. Qual é o momento de fazer essa apuração? É no momento da operação. Não é lá depois, no ano seguinte, na época da entrega da declaração do imposto de renda. Lá não vai dar mais tempo de fazer essas apurações. Eu sei que a apuração hoje já está muito mais fácil do que antigamente, que a gente tinha que pegar a nota de corretagem manualmente ou através de um sistema, uma planilha, trazer os custos, fazer esse abatimento. Hoje tem uma série de sistemas, de calculadoras de R pronta para poder te auxiliar a simplesmente fazer um upload aí desse arquivo das notas de corretagem e estar apurando o que teve de movimento mês a mês. É importante ter essa movimentação mês a mês. O tributo devido ele tem que ser pago no último dia do mês subsequente ao de operação e não lá no ano que vem. E na matéria tributária, Tairo, uma coisa que tem tirado o sono dos investidores, a reforma tributária. Porque a gente sabe lá, o investidor ele tem todas as preocupações com relação à rentabilidade, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Tem muitas questões jurídicas aí que a gente tem percebido, aí, o caso das Americanas recente, onde o investidor aportou suas economias e perdeu, e agora tem que recorrer para processo arbitral, né, que é uma iniciativa privada de solução de disputas, algo onde ele vai tentar buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo, câmara de arbitragem, é caro, enfim, tem toda uma série de dificuldades onde é preciso ter toda uma mobilização para recuperar esse prejuízo. Mas uma questão que também pode afetar a rentabilidade do investidor e o seu patrimônio como um todo é a reforma tributária. O que tu pode nos dizer? Já é momento para se preocupar? O que já se tem de concreto e de certezas aí para frente? Dilson, é complicado agora, viu? A gente sempre que for falar de reforma tributária, pelo menos nesse momento, tem que ter muita cautela, muita cautela. De antemão, dizer que a reforma tributária ela foi dividida em 2 momentos, em 2 etapas. A primeira dela que refere-se à PEC 45, onde o texto já foi aprovado.
ela trata só de tributos em cima do consumo. Então, eu estou falando de IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS e alguma pontuação de IPVA, IPTU, outras coisas assim. Porque na segunda etapa, e que está prevista, sim, para o segundo semestre de 2023, a gente vai tratar de renda e de folha. E é aí que mora o perigo, né? Porque existe uma especulação, uma perspectiva de que sim vai haver a taxação em cima do dividendo, que vai ser excluído a parte de juros sobre capital próprio. Então, como é que o investidor vai ficar? Existe sim uma perspectiva de ter essa taxação em contrapartida, baixando o tributo das empresas. Então, mesmo que eu tenha um tributo no investimento que eu fiz, essa empresa vai estar distribuindo mais dividendo. Mas isso, a gente não pode, é só uma especulação, né? A gente teve no governo anterior um texto e que não saiu do papel, e esse então nem foi para o papel ainda, né? Entendo. Bom, então acho que nesse momento, Tairo, o que a gente pode deixar de recado para os investidores é: busquem informação, não tomem decisões com base em boatos, isso tanto nos aspectos jurídicos, tributários, contábeis, enfim, aquele destaque que a gente sempre faz. Busque profissionalização. O assessor de investimentos é um ponto-chave nisso, o advogado também, o contador, é toda uma cadeia. Então, não vamos nos deixar levar por boatos de internet ou por movimentos de mídia, né? Busque informação. Então, Tairo, agradeço a tua presença hoje aqui no programa, no Espaço do Mortaribólico, e vamos ao intervalo. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito previdenciário. A dona de casa pode se aposentar? Você sabia que os trabalhadores do lar que não exercem atividade formal remunerada também possuem direito à sua aposentadoria? Apesar do INSS não contar com uma modalidade específica às donas de casa, é possível contribuir como segurada facultativa ou contribuinte de baixa renda. O recolhimento voluntário deverá ocorrer de forma mensal ou trimestral, através de uma guia chamada GPS, que é a Guia de Previdência Social, que pode ser gerada online pela página do INSS com um valor de 20% sobre o salário a ser declarado. Outra possibilidade é a contribuição de baixa renda. Facultativo de baixa renda é uma forma de contribuição ao INSS com um valor reduzido, de 5% sobre o salário mínimo. Essa modalidade é exclusiva para pessoas de famílias de baixa renda e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência, dona de casa, e que não tenham renda própria. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, com todos os dados atualizados. Essa atualização deve ser feita a cada 2 anos. Para se inscrever no CAD Único, a pessoa deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, da sua cidade onde ela mora. Assim, para se aposentar, a dona de casa deve ter contribuído com o INSS por no mínimo 15 anos e ter uma idade mínima de 62 anos. Para obter mais informações sobre a sua aposentadoria como dona de casa, procure o auxílio de um advogado, especialista em direito previdenciário de sua confiança. Fique atento, busque seus direitos. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos. E até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos encerrando o programa desta semana, né? Lembrando, nós já estamos em setembro, agora primavera está chegando aí dia 21 para 22 e tal. E já tivemos aí, nos últimos dias, tempos primaveris, né?
antecipando que será essa que é realmente a mais aguardada das estações do ano. Estou recebendo aqui com muita alegria a Simone van der Hallen. Obrigado, Simone, pela tua presença. A Simone, que é psicóloga, né? E eu sempre digo assim, nós temos que ter um espaço de psicologia no programa, porque a psicologia humana é fundamental, ela está presente na nossa vida desde antes de nascer e tal, e ela nos acompanha para a vida toda. Simone, nós tivemos aí a pandemia em 2020, né? De lá para cá muitas coisas aconteceram, inclusive o recrudescimento da importância da psicologia para os seres humanos. Como é que tu avalias essas mudanças e a tua área de atuação? Bom, primeiramente quero agradecer ao Silvio pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Acho que é um momento ideal, além de ser início da primavera, no dia 27 agora de agosto, a gente comemorou o Dia do Psicólogo, o Dia da Psicologia, das psicologias, da psicóloga, mas a gente chama agora Dia Nacional das Psicologias, porque, como tu disseste, a psicologia está muito presente e vem se expandindo por muitas áreas. Hoje eu digo assim, que onde nós temos pessoas, nós temos a psicologia presente. Então, diferentes áreas, diferentes campos, né? E essa questão do recente momento de pandemia, de acontecimentos no mundo, tornou a psicologia mais popular nas suas diferentes áreas. E eu acho que a psicologia hoje ela tem tido muitas inserções, mas pensando um pouco no meu campo de atuação, né? O meu histórico eu venho da psicologia que a gente chama psicologia organizacional. Então, no início da minha carreira, trabalhei bastante tempo com recrutamento e seleção, que lá nos anos 90 foi um boom, assim, da psicologia junto às empresas. Posteriormente, eu fiz uma longa carreira acadêmica, 15 anos no mundo acadêmico, onde a gente acaba interagindo com muitas pesquisas, com o desenvolvimento da psicologia. E agora eu estou novamente me inserindo no campo mais organizacional, porém no outro olhar, assim, no olhar do sujeito, no olhar de pensar um movimento agora que tem sido impactado pós-pandemia, que são carreiras, que são empregos, que são postos de trabalho e principalmente a questão da saúde mental. A psicologia se tornou muito falada ultimamente por conta desse olhar de que todos nós fomos muito afetados e estamos sendo com os acontecimentos diversos do mundo na questão de saúde mental. Então, algo que se torna mais corrente no diálogo das pessoas, né? E sem aquele receio de pensar a saúde mental como um adoecimento, e sim pensar a qualidade de vida, o bem-estar. Normalmente, assim, quando as pessoas, estou indo no psicólogo, estou indo aqui, ali e tal, tu tá louco, então, né? Porque tempos atrás, a geração anterior, ela aliava a psicologia a uma medicina para curar uma doença que tu tivesse, sim. Né? Mas, na verdade, a questão psicológica, como eu falei no começo, ela acompanha o ser humano, ela é inata do ser humano. Na Bíblia tem uma frase, uma parábola que diz o seguinte: assim como penso, sucederá. Ou seja, a psicologia trabalha na mente das pessoas, né? Então, eu te pergunto o seguinte, claro, teve essa pandemia e tal aí, e quem mais procura hoje esta terapia, digamos, ocupacional da psicologia? Então, hoje o espaço de uma orientação de carreira, que tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido, ele vem como uma ponte entre as pessoas e as organizações de diferentes contextos e também, muitas vezes, uma ponte para que essa pessoa acesse um olhar mais sobre o seu autoconhecimento e, por vezes, o processo de orientação de carreira pode levar, desencadear a pessoa, desmistificar um processo de psicoterapia realmente. A gente pensa a psicoterapia como um processo, ou a psicologia clínica, né, como um processo de mais longo prazo, onde o sujeito vai buscar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal. E a gente pensa a orientação de carreira ou orientação profissional como um espaço mais direcionado a pensar e a ser a ponte para
iniciar uma carreira, para mudar uma carreira, para encontrar uma profissão, para se recolocar no mercado. Então, é um processo mais direcionado e que podemos falar assim de um curto prazo, talvez de um menor prazo, mas que o sujeito também, a pessoa também vai revisitar um olhar sobre si mesmo, suas potencialidades. Porque qual a diferença de pensar a carreira ou os empregos lá no início, no século XX, vamos pensar? As organizações buscavam, e tinha uma frase muito conhecida, né? O homem certo para o lugar certo. E cada vez mais, com o desenvolvimento, com o entendimento de que o sujeito é um sujeito complexo, que cada indivíduo tem as suas características, começou a se preocupar em entender melhor essa pessoa e essa pessoa também conhecer melhor. A gente diz hoje que a carreira é um processo de via dupla, é uma escolha, e hoje tu não tens mais uma única carreira. Século XX também, o que a gente tinha? Escolher uma profissão, o jovem do século XX lá escolhia uma profissão para seguir. Inclusive, era muito criticada aquela pessoa que mudava de carreira. Como assim não escolhe? Mudou de emprego, mudou de área. Está perdido, não sabe o que quer. E hoje, cada vez mais, a psicologia ajuda a mostrar essa multiplicidade de talentos e de aspectos que uma pessoa tem que pode levá-la a múltiplas carreiras ou a um desenvolvimento não linear. E para isso, a gente trabalha com este olhar mais focado. Então, trazendo um exemplo, assim, digamos uma pessoa nos procura para repensar, né? Eu estou trabalhando, mas eu estou insatisfeita, e isso tem sido uma fala de hoje em dia, né? Estar ansiosa com o trabalho, estar repensando, eu vou ficar até o fim da minha vida trabalhando aqui ou não, ou eu perdi o emprego, e o que eu faço para me recolocar? Então, muitas vezes tu vai trabalhar com ferramentas que façam com que aquela pessoa revisite os seus objetivos, suas metas, seus propósitos e construir com essa pessoa um projeto de vida, um plano de ação para que ela possa explorar as suas potencialidades, buscando caminhos num mercado que hoje está muito diversificado. O mercado hoje empurra bastante as pessoas a uma busca empreendedora. Mas como que eu vou empreender? O que eu sei fazer? O que eu sou bom? Então, o processo de orientação de carreira é explorar esses talentos. Esse potencial que, como tu disseste, nós somos potencialmente capacitados a muitas coisas, né? De fazer muitas coisas, disciplinarmente. Então, a questão da psicologia, pelo que a senhora está falando aí, é exatamente despertar na pessoa que ela tem esse potencial. É aquela história, né? Tu tem o bom e o mal dentro de ti. O que vai prosperar é aquilo que tu alimentares. Tu começa a alimentar, de certa maneira, um viés empresarial, de empreendedorismo, como a senhora falou, tu vai desenvolver isso. E muitas vezes a gente pensa, não, mas eu trabalhei sempre numa empresa, ou eu trabalho, só sei trabalhar em empresa ou com emprego, né, carteira assinada. Não, mas o que tu fazes no teu dia a dia dentro de uma empresa, mesmo numa equipe onde tu tem uma hierarquia, é mostrar o teu talento. É trabalhar com as tuas possibilidades de contribuir para a equipe. Então, se eu estiver empreendendo, eu também vou estar buscando isso, só que às vezes é isso, sem a figura hierárquica, sem a figura de alguém, e aí isso desorganiza às vezes a pessoa. Como é que eu alcanço isso? E também nós, por virmos de modelos mais engessados, vamos dizer assim, um formato século XX de empregos mais fixos, de lineares. Compartimentalizados, né? A gente, por vezes, se afastava. Uma pessoa adulta hoje na faixa madura, um adulto maduro, que hoje está com um potencial altíssimo para o mercado de trabalho, para as áreas e contribuindo com a sociedade, com conhecimento, ele era visto assim, terminou a sua carreira, o senhor não sabe fazer mais nada, a senhora vai para a sua casa descansar. E hoje a gente tem visto, primeiro, uma necessidade do mundo de que as pessoas trabalhem por mais tempo, e trabalhar é algo que constitui sujeito. Então, encontrar coisas que ele desenvolva e que ele contribua. E aí, isso fazia com que eu pensasse, não, agora eu não sirvo mais. Mas, às vezes, eu fazer um processo de orientação de carreira vai ver assim, o que eu tenho de talento? O que eu tenho de bagagem? A gente tem valorizado muito as pessoas com conhecimento, com experiência, pela sua bagagem, o quanto que ela vai contribuir com a sua visão.
Aliás, a senhora tocou num ponto aí, a Associação Comercial de Porto Alegre está criando um projeto aí que eu achei fantástico, 60 mais. Qual é esse projeto? Ele visa exatamente fazer isso que a senhora está alertando aí, propondo, de certa maneira, que é aproveitar a experiência das pessoas com 60 mais. Eu estou com 72 anos, estou dentro, para passar exatamente essa experiência. Por exemplo, assim, eu sempre cito o seguinte, quando eu comecei a trabalhar em 1971, eu jogava futebol, aí eu deixei para outros melhores do que eu jogar e redirecionei minha carreira. Formei em jornalismo, economia, fiz mestrado em economia, fiz professor e tal. E durante a minha trajetória profissional, eu digo para meus filhos, eu tive 3 carteiras profissionais. Tamanho era a diversidade que o jornalismo, a economia e tal, ela te dava, e tamanho eram as possibilidades que o mercado oferecia. Então, hoje, está muito difícil tu ter uma carteira de profissional, sequer uma folha preenchida. Isso mexe com a cabeça das pessoas, né? E demanda uma autonomia, demanda algumas características que a gente tem dito que é a característica do profissional hoje. Tu tem que ser determinado, proativo, ter autonomia, e por vezes as pessoas vêm de um modelo que elas tinham sempre o seu formato mais guiado. Então, como é que eu faço essa transição, né? Essa autonomia, como é que ele faz? Hoje a gente vê também várias pessoas em diversas idades acessando o ensino superior, né? Cursos ou cursos técnicos, tendo acesso, e por vezes assim, como eu faço essa transição? Trabalhei anos no escritório, mas agora me formei lá na psicologia, do tempo que eu trabalhei durante 15 anos com curso de psicologia também. Foi na La Salle? Na Universidade La Salle, sim. E eu conversava com muitos jovens e pessoas maduras que estavam nos cursos, né? Ou que vinham fazer psicologia como um sonho de curso, assim, era um sonho que eu tinha, mas agora como é que eu faço? Eu estou trabalhando há anos nisso, como é que eu vou transitar para essa outra área? E esse processo, eu tinha muito em mente, assim, lá dentro eu já desenvolvia com egressos, alunos que estavam lá, tentava orientá-los para essa busca de transição de carreira, e saindo de lá depois, agora eu tenho uma parceria, nós estamos, eu e uma colega, que também psicóloga e doutora, também como eu, doutora Milena, que nós estamos no Instituto Unitatis, que é um instituto que pensa a multidisciplinariedade e a saúde e o bem-estar das pessoas. Uma busca de desenvolvimento em prol de um bem-estar do sujeito. Então, hoje a gente tem trabalhado muito em diferentes abordagens. A psicologia também já serviu lá no início da era industrial para ser aquela área que buscava as pessoas para acompanharem o ritmo e o olhar das organizações. Hoje a gente vê a psicologia, em algum ponto, buscando muito o olhar assim, como é que eu trago bem-estar, satisfação para os seres humanos, para uma sociedade onde que o desempenho e o desenvolvimento vai se dar como consequência. Se eu tiver pessoas com uma boa saúde mental, elas vão ser produtivas, vão contribuir, vão encontrar seus propósitos. E a senhora fala dessa questão do desempenho, né? Eu nunca esqueço uma entrevista que o Nelson Piquet, tempos atrás, ele concedeu, e perguntaram para ele quem é que ganhava uma corrida de Fórmula 1. Aí ele dizia assim, olha, quem ganha a corrida de Fórmula 1 não é o camarada que faz a volta mais rápida, é aquele que tem a média de volta mais alta. Qual é a lição disso aí? Você sempre tem que buscar o desempenho superior, sempre estar num bom desempenho para poder prosperar na vida, tá? Para poder atingir os seus objetivos. Quer dizer, então, é uma grande lição, né? E depois perguntava assim, qual é o cara que ganha, qual é a estratégia dele na corrida? São duas coisas que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, o que ganha não é só aquele que mantém a média mais alta, mas aquele que sabe fazer a ultrapassagem nas curvas. É ali que se decide a corrida. Porque, normalmente, segundo ele explicou, na reta os carros são iguais para desenvolver a velocidade deles, mais ou menos se igualam. A diferença é nas curvas, quando você sabe ter habilidade, aí que entra a habilidade do piloto, de ele fazer aquela... Pode ver uma coisa, aí tu observa as corridas e tu vai ver que realmente o cara que ganhou a corrida foi aquele que ultrapassou na curva, quando é mais difícil, quando ele venceu a dificuldade maior. Sim, que nos mostra, né, Silvia, essa questão do talento e as empresas falam muito das competências, talentos.
A competência, ela vem acompanhada, só vai ser competente em algo que tu tem aquele talento. Isso também é uma discussão, assim, de que, eu não tenho talento. Não, eu tenho algum talento. Qual talento? Eu tenho que descobrir. E também, hoje, trazendo para esse olhar de uma expansão, de uma psicologia pensando o bem-estar e a saúde do sujeito, quando se fala nas empresas, lá, década de 80, 90, as competências, se falava nos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Hoje já se contempla também as questões para além disso. E sim, valores, espiritualidade, pensando o sujeito na sua complexidade. É verdade. Doutora, eu fiquei muito feliz em ter a senhora aqui com essa entrevista maravilhosa e que abordemos, né, que venhamos a abordar também outros assuntos relacionados. É um campo muito vasto, muito complexo, né? Mas tenho certeza que essa entrevista aí acabou sendo muito boa porque trouxe esse conteúdo e esse despertar das pessoas para exatamente essas questões que envolvem a psicologia humana. As pessoas serem um pouco mais felizes, né? Obrigado pela sua presença e até uma próxima. Muito obrigada, Silvio, pelo convite, pela oportunidade e querendo conversar um pouco mais sobre isso, quem está nos assistindo, podemos seguir e também no Instituto Unitatis. Muito bem. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.